Olá, vamos agora para mais um treinamento de segurança e saúde do trabalho na montagem e desmontagem de eventos da Nuremberg Messe. O capítulo de hoje vai ser sobre equipamentos de proteção individual. A natureza equipou seres com equipamentos de proteção natural. Tatu, por exemplo, o macaco com rabo que parece um talabarte de um cinturão de segurança, a tartaruga que tem lá a sua carapaça. E o homem? O homem a natureza equipou com inteligência. Bem, então o que é um EPI? O EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar sua saúde ou segurança. Portanto, ele deve ser utilizado quando as medidas de proteção coletiva não oferecerem completa proteção para o trabalhador contra os riscos de acidentes e doenças. Por ele ser a última etapa, o último nível de proteção, então ele não pode falhar. A sua escolha, a definição do equipamento adequado é fundamental. Os EPIs também, eles devem atender os requisitos da norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho, onde ela diz que os equipamentos têm que ter um certificado de aprovação, o chamado CA. Ele é válido, esse EPI somente é válido se emitido o CA pelo Ministério do Trabalho. Lembrando, esses equipamentos não podem sofrer nenhuma alteração na estrutura, nem devem ser utilizados em condições para as quais não foram especificados. Lembrando que todo equipamento tem um manual e você deve conhecer e ler o conteúdo desse manual para saber as limitações, os requisitos de manutenção e assim por diante. Outra coisa importante que a empresa deve manter esse arquivo com os certificados de aprovação dos EPIs utilizados com os seus prazos de garantia, porque o Ministério do Trabalho e o fabricante ele tem um prazo de garantia para o uso desses equipamentos. O CA ele deve apresentar, ele deve estar em caracteres indeléveis e bem visíveis no próprio equipamento, no capacete, no óculos de proteção, na bota de segurança, no calçado de segurança. E lá deve constar o nome da empresa, do fabricante ou importador, o lote, o número do lote de fabricação e o número do CA. Lembrando, em equipamentos onde eles são muito pequenos e eu não consigo colocar essa indicação do CA, como por exemplo um protetor tipo plug, essas indicações têm que estar na embalagem do produto. Quais são os deveres do empregador com relação a esse EPI? Primeiro, ele tem que adquirir o tipo adequado ao risco. Exigir o uso, ou seja, o empregador tem que obrigar o uso pelo empregado. Fornecer também somente o equipamento aprovado pelo Ministério do Trabalho que conste o CA. Esse CA mostra que esse equipamento foi submetido e testado a ensaios, mostrando a sua eficácia e a sua eficiência. Ele também tem que mostrar e orientar o trabalhador sobre o uso adequado, ou seja, o empregador tem que treinar o trabalhador, mostrando qual a maneira correta e as limitações do seu uso. Outra coisa importante é substituir esse equipamento se ele for danificado ou extraviado e se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica do equipamento. Outra coisa que o empregador deve fazer é comunicar ao Ministério do Trabalho se ele identificar alguma irregularidade nesse EPI, para que o fabricante tome as medidas corretivas. E outra coisa importante é que todo o EPI fornecido ao trabalhador tem que ser registrado para que em casos polêmicos a gente demonstre que ele cumpriu a sua obrigação de fornecer esse equipamento. Com relação ao empregado, ele também tem deveres agora também. Primeiro, ele é obrigado a usar apenas para a finalidade que ele se destina. Ele tem que se responsabilizar pela guarda e conservação do equipamento. E ele tem que comunicar também ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para uso. Então você tem que fazer uma avaliação prévia sempre antes de utilizar e se ele apresentar algum defeito, uma não conformidade, você tem que mostrar isso para o seu líder direto. E outra coisa, a obrigação é cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado desse EPI. E quem recomenda o EPI? Compete ao SESBIT fazer essa demonstração e recomendação. E lembrando que eu vi a CIPA e os trabalhadores usuários na hora de selecionar o EPI e recomendar esse EPI adequado ao trabalhador. Na ausência de SESBIT, quem recomenda o EPI é um profissional qualificado na área de segurança e saúde do trabalho. Lembrando, sempre ouvindo a CIPA se houver, mas perguntando para o trabalhador, porque um quesito importante na escolha do EPI é o conforto.
primeiro lugar, eu avalio o conforto do equipamento, depois sua eficácia. Porque se ele for eficaz e não confortável, provavelmente você não vai usar o equipamento. Existem vários equipamentos, e vocês que vão trabalhar na área de montagem e desmontagem, existem alguns equipamentos que são característicos em função desses riscos. E a gente pode citar algum deles para vocês. Proteção para a cabeça. Então, capacete de proteção, ele tem que ter a jugular. Os óculos de proteção, em função do tipo de risco, se eu estiver trabalhando com aerodispersóides, vapores, neblinas e névoas, eu vou usar um óculos tipo ampla visão. Se eu estiver trabalhando exposto ao sol, o óculos com uma lente mais escura. Mas é importante usar a proteção da visão desses óculos. A proteção para a face também pode ser por uma viseira, um protetor facial, para problemas de projeção de partículas. Se eu for trabalhar com solda, também um equipamento específico. E eu vou mostrar para vocês também um vídeo que mostra os riscos e as vantagens de se usar um EPI. Вот, ребята, соблюдайте технику безопасности, то вот что может получиться. Com relação à proteção auditiva, nós temos os protetores auriculares, que eles podem ser aqueles pequenos de inserção ou os de sobreposição tipo concha, em função do tipo de risco e se tiver sujidade com a mão. A proteção respiratória, esses respiradores eles podem ser descartáveis ou não. Os descartáveis eu utilizo e descarto, pegando um novo. E existem os outros respiradores que ele tem um filtro que vai ser acoplado na minha máscara, na sua proteção. E ele tem um prazo de validade que tem que ser avaliado pelo seu encarregado e no manual do fabricante. A proteção para os membros superiores, nós vamos falar sobre as luvas. Existem as luvas isolantes para quem vai fazer atividade com energia elétrica e os outros tipos de luva para impedir que você tenha contato com produtos químicos ou não tenha corte ou lesão nas mãos quando você vai trabalhar com pérfuro cortantes ou outros equipamentos. Então alguns têm que ser antiderrapantes, alguns têm que ser de couro, outros de malha. O risco específico, o seu profissional qualificado vai identificar a melhor solução. A proteção dos membros inferiores é feita através dos calçados de segurança. Se eu tiver um ambiente úmido, eu tenho que usar uma bota de PVC, eu tenho que usar um calçado de segurança. Lembrando, o solado tem que ser antiderrapante e o calçado específico para o eletricista é aquele que não tem nenhuma peça metálica. O equipamento de proteção para queda, para trabalhos em altura, ele consiste no cinturão de segurança e no talabarte, que ele trabalha com um mosquetão ou um conector, onde ele vai ser conectado a um sistema ou um dispositivo de ancoragem. Portanto, o cinto de segurança não funciona se eu não tiver um local para conectá-lo. E o técnico de segurança, o seu líder, um encarregado de equipe, ele tem uma função de explicar para o trabalhador que os EPIs são destinados para a sua proteção contra os riscos capazes de ameaçar a sua segurança e saúde. Portanto, esse líder, esse encarregado, esse técnico de segurança deve exigir e verificar se o executante usa ele de forma adequada. Então essa é mais uma obrigação das lideranças com relação aos trabalhadores. A Nuremberg Messe, preocupada com a segurança, acha que investir em EPIs, treinamentos e sistemas de proteção nunca é um desperdício, mas uma vida perdida sim é. Muito obrigado e até a próxima.